Oi, turma! Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Ontem não teve conteúdo no canal, pois eu estava aqui, neste lugar, que vocês devem se lembrar muito que bem, preparando algumas coisas e alguns conteúdos de aula e tendo algumas conversas, mas não se preocupem que logo vocês vão ter suas aulas normalmente, ok? E está tudo bem. Eu só vim fazer uma visitinha aqui na nossa sala e ver se ainda está tudo no lugar. Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade. Quando tiver que sair, usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando aí a distância entre as pessoas. Hoje é o último vídeo falando essa parte bem teórica de identidade visual, pra gente encerrar aí todos os temas da mostra que são relacionados à identidade. Então, vamos refrescar a nossa memória. Desde lá do começo de janeiro, nós estamos vindo aí trabalhando com esse tema da identidade, certo? Então, a gente trabalhou a identidade do nosso rosto, em algumas intervenções artísticas, a identidade de onde nós moramos, e 4 vídeos pra cá, eu comecei a falar para vocês sobre identidade no design e como isso funciona com as marcas, certo? Então, basicamente, essa aí é a nossa linha do tempo do que a gente viu de identidade. Nos últimos vídeos, o que eu falei sobre como criar uma marca e sobre as formas, aí eu já falei um pouco sobre as cores. Na sequência, eu falei sobre o logotipo. Então, como criar um logotipo no Canva, usando as ferramentas que ele tem disponível, como escolher melhor as suas fontes, como aplicar essas cores. E hoje eu vou falar sobre o conjunto da obra, que é a identidade visual. E enquanto eu vou falando, vão aparecendo imagens aqui, cobrindo a tela, para que vocês entendam melhor esse exemplo que eu quero dar, ok? Então, vamos começar. Eu tenho alguns papeizinhos que eu deixo anotado a sequência só pra não me perder no que eu quero falar pra vocês. Então, vamos lá. O que é a identidade visual como um todo? Nos vídeos anteriores eu dei exemplos como Netflix, Coca-Cola, o próprio McDonald's, que são exemplos muito fáceis de vocês associarem, porque em algum momento da vida de vocês tiveram experiências com essas marcas. Então, acredito aqui que todo mundo já deve ter bebido Coca-Cola pelo menos uma vez, ou já tenha visto qualquer coisa da Coca-Cola pelo menos uma vez na vida. Quem não tem Netflix já ouviu falar ou tem uma noção de como Netflix funciona, e quem nunca foi no McDonald's com certeza já deve ter visto pelo menos um comercial. Então, isso é muito forte na identidade dessas marcas. Mesmo as pessoas que nunca se relacionaram com elas têm algum tipo de experiência. Consegue entender o que eu tô querendo dizer? Então, a identidade visual ela é tão forte, ela é tão marcante, que mesmo as pessoas que não participaram ou se envolveram diretamente com essas marcas, elas têm algum tipo de lembrança ou associam a alguma coisa. E é aí que onde eu quero chegar. No vídeo que eu falei sobre marca,
que eu falei sobre os símbolos, se a gente deveria escolher um símbolo triangular, um símbolo redondo ou um símbolo quadrado, eu dei alguns exemplos de marcas que seguem esses formatos. Então, por exemplo, o canal de televisão Globo, que tem o formato circular, né? Ele representa Globo porque Globo passa todo tipo de notícia, ele circunda todos os tipos de assunto, ele passa todos os tipos de conteúdo. Então é como se você girasse o mundo de conteúdo que tem dentro da Globo. Parece meio besta, mas esse é o motivo de ser um globinho, né? Então, são como pode-se dizer, explicações que não são fáceis de achar se você não estiver estudando design. Então, geralmente, só quem estuda design ou estuda publicidade, propaganda, comunicação, que vai ter essa outra visão da identidade visual. E aí, vamos lá. Como aplicar essa identidade visual? E aí vocês vão começar a ter os exemplos agora. A identidade visual, ela tem muito a ver com a sua paleta de cores, com as fontes que você escolhe e com as aplicações que você faz. Hoje em dia, essas plataformas são escolhidas pela empresa. Então eu vou falar primeiro das redes sociais e mídias online e depois falar das mídias offline. Então, o que são as mídias online? A aba, por exemplo. A aba, ela tem o seu próprio logotipo, que eu já dei de exemplo nos vídeos anteriores também. E ela tem lá o seu Instagram. O Instagram tem sido onde a gente tem postado e tido aí uma resposta mais imediata das pessoas. Elas dão like, elas deixam comentários, a gente deixa depoimentos de ex-alunos, deixa material que é postado de conteúdo, por exemplo, coisas que são de mostra e assim por diante. Se você entrar lá, você vai acompanhar toda a identidade visual da aba, com todas as cores, o padrão dos sorrisinhos, você vai ver que o logotipo da própria aba aparece em diversas postagens. Então isso é identidade visual, você consegue olhar para aquele Instagram e identificar que ele pertence à aba por causa das cores, por causa das fontes e assim por diante. Todas as empresas, elas investem bastante dinheiro para que essa identidade visual seja reconhecida. Então, quando você entra no Instagram de uma marca, você consegue perceber que é daquela marca, porque eles realmente investem no design, porque design tem valor e design importa, entende? Para que as pessoas sempre vejam, por exemplo, dando um exemplo aqui que não é muito próximo de vocês, mas que talvez os pais de vocês conheçam, que é o Nubank. O Nubank são cartões, é um banco online, ele não tem agência física, tipo Bradesco, Itaú, essas coisas, mas todas as postagens do Nubank são roxas. Então, quando você vê aquela cor roxa, você já associa ao Nubank. Por quê? Identidade visual muito forte. Quando eu falei pra vocês que na hora de criar o seu logotipo, você deveria levar em consideração diversos fatores, isso é um deles. De que você vai criar uma paleta de cores especiais para você. Então, voltando ao exemplo da aba, lá no Instagram da aba, você tem uma paleta de cores que acontece em uma determinada sequência e que as pessoas batem o olho e elas sabem que é da aba, certo? Essas redes sociais, ou material online que a gente chama, ele não se limita só ao Instagram. As empresas, elas podem escolher quais plataformas aplicar essa identidade visual. Então, no nosso caso da aba, nós temos o YouTube, certo? O Instagram e o Facebook. Em especial, Instagram e YouTube são os que mais seguem essas identidades visuais. No caso do Facebook, ele recebe as mesmas postagens do Instagram. Só que como o formato do layout é um pouco diferente, talvez as pessoas não percebam tão rápido a identidade visual. Quando você entra no Instagram, tá tudo lá enfileirado. Quando você entra no Facebook, é uma única linha do tempo, uma coisa embaixo da outra. Então, às vezes, para algumas marcas, é legal trabalhar conteúdos diferentes para plataformas diferentes. Eu sei que vocês ainda são muito novinhos e que esse assunto pode virar uma coisa complexa, mas é só para dar um exemplo e vocês entenderem o que eu estava falando nas aulas anteriores com aplicações reais, de marcas de verdade. Então, depois que você faz todo um aparato para as coisas digitais, então você escolheu as redes sociais, você já falou como vai ser seu site, algumas empresas investem em aplicativos. E nesse aplicativo a pessoa tem que ter a mesma sensação de estar
com a mesma marca. Então vamos supor que a aba um dia lance um aplicativo. Lá vão ter que ter as mesmas cores, as mesmas fontes, os mesmos sorrisinhos, esse mesmo logotipo, essa mesma diferença de tamanhos, esse estilo de letra. Por quê? Para ter toda a identidade visual trabalhada em conjunto, entendeu? Então tudo isso nas mídias online. O que são as mídias offline? São as coisas do nosso dia a dia. Uniforme, se a empresa tiver um carro, né, você vai lá e vai fazer o veículo, você vai fazer cartões de visita, caneta, caneca, banner, fachada. A própria fachada da aba, que é pintada de azul com as borboletas, é um ótimo exemplo de identidade visual. Por quê? Porque lá tá o azul que você vai encontrar na maioria das coisas. Então lá tem um azul um pouco mais claro, o nosso uniforme é um azul um pouco mais escuro, as borboletas dos mosaicos têm os dois azuis, esse tom e o da parede da aba, né, da parte de fora. Então você acompanha todo um processo de identidade visual sem perceber que você está envolvido nessa identidade visual. E isso quer dizer que está sendo feito de uma boa maneira. Porque se eu falar assim pra vocês, o que a aba lembra? A maioria de vocês sempre responde as borboletas. Por quê? Porque é uma identidade visual muito forte. Depois, o que vocês costumam responder? Os mosaicos. Então a gente já tem aí um símbolo, que é a borboleta, um estilo de arte, que é o mosaico, cor azul, um símbolo secundário, os sorrisos, porque a gente vê nas postagens. Então tudo isso é identidade visual. Quando você for designer, você vai ter que explicar para o seu cliente, no caso, que ele tem todas essas possibilidades e que são tantas possibilidades que é bom você limitar elas. Ou seja, dar um manual de identidade visual para esse seu cliente. O que é esse manual? Por mais empolgante que seja, eu vou colocar meu logo no chinelo, vou colocar meu logotipo no filtro de barro, no sapato, na coleira do cachorro. Você pode fazer tudo isso, mas o manual de identidade visual, ele é obrigatório. Por quê? Porque sem o manual, você não vai saber fazer a aplicabilidade do logotipo. É uma palavra muito grande para falar. Você não pode fazer isso ou você pode fazer isso com logotipo. Por quê? Quando a gente constrói um logotipo, por exemplo esse, a gente tem que pensar na redução e quando a gente amplia. Então, por exemplo, se eu fosse ampliar este logotipo para um banner, para um outdoor, que é esses que a gente vê na pista, né, nas marginais, por exemplo, não é um banner problemático, não é um logotipo que vai me dar um problema. Por quê? Porque eu consigo fazer essa ampliação, eu consigo aumentar muito. Só que se eu for pensar assim, talvez seria legal fazer uma caneta, vamos pensar assim, quero fazer canetas da aba para dar para os professores. O que vai acontecer? Provavelmente essa redução aqui desses sorrisos, talvez seja algo um pouquinho problemático, porque eles são muito fininhos, mas nada que não dê para corrigir. Então é por isso que existe um manual, para que você fale pro dono da marca que por mais que você tenha feito e que ele possa colocar em todos os lugares do mundo, na verdade ele não pode colocar em todos os lugares do mundo, porque não vai dar certo. Ou, por exemplo, dentro do manual de identidade visual, o designer vai falar pro dono da marca que, por exemplo, você não pode mudar a sequência de cores. Então, por exemplo, você não vai ver um Netflix com a letra N em amarelo, em azul, em roxo, a não ser que sejam, por exemplo, eventos especiais. Mas você não vai ver, por exemplo, isso aqui é a marca do Netflix. Não, por quê? Porque a marca do Netflix é preta e vermelha. E você entra no site Netflix, no aplicativo, ele é preto e vermelho. O Nubank, que eu dei o exemplo, é totalmente roxo e branco. É muito, muito, muito difícil que eles usem outra cor. Por quê? Porque essa é a paleta de cores. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Identidade visual é tudo que você identifica pertencendo a uma empresa, a uma marca, a um grupo, a um conjunto. Vocês não vão ver a Allianz
colocando o logotipo dela em cores, por exemplo, a rosa. Do nada eles vão trocar tudo pra rosa. Por que esse tipo de coisa não acontece? Porque já são uma marca segmentada no mercado, eles têm que passar essa sensação de segurança. Lembra que eu falei pra vocês que o azul escuro transmite calma, profissionalidade, segurança, transmite seriedade? Então é muito difícil que uma marca que já se estabeleceu no mercado do nada mude a cor para uma cor totalmente oposta. Existe sim isso se chama rebranding, e o rebranding é uma coisa que demora tempo e que é planejada, mas que acontece. Por exemplo, esse ano a marca do Ponto Frio decidiu que o símbolo deles seriam só ponto e que o logotipo seria só o pinguim. Então assim, eles tiraram essa questão do frio, se eu não estiver enganado, e deixaram o símbolo só do pinguim. Outro que vocês devem conhecer, as Casas Bahia, que trocaram o baianinho por um novo. Tudo isso são estudos de marca que são feitos para saber se o público vai gostar, se o público vai associar ou não. Então existe uma lista de coisas que precisam ser feitas. Você vai fazer uma marca, você vai pensar, essa pessoa vai usar essa marca onde? Ela vai imprimir isso grande? Ela vai imprimir isso pequeno? Que tipo de mensagem ela quer passar? Eu sei que parece muito complexo, e na verdade e que às vezes pode demorar muito tempo, e na verdade demora, mas o que eu quero mostrar pra vocês é que dentro das coisas que um designer pode fazer, a identidade visual é um dos trabalhos mais completos, porque você realmente tem que pensar em diversos aspectos para que as pessoas associem. Então, por exemplo, se eu falar várias marcas aleatórias aqui, Casas Bahia, Americanas, Netflix, Twitch, Facebook, Instagram, vocês com certeza pensaram cores, formas, fontes que eu não precisei falar. Por quê? Porque se eu falar Twitch, já vem uma coisa na cabeça de vocês, roxo e aquele símbolozinho que todo mundo já conhece. Ou Discord, vocês que têm a idade para usar o Discord provavelmente já associaram com o símbolo que ele tem e com a estética que ele mostra quando você está usando o aplicativo. Então, minha gente, o que eu quero dizer é como fazer este passo a passo. Você vai fazer a criação da marca, isso vai exigir um briefing. Neste briefing você vai fazer uma pesquisa, você vai pensar em quais cores e fontes fazem sentido, você vai desenvolver uma paleta de cores legal e vai mostrar para esse cliente. Então tudo sempre vai e volta, vai e volta, vai e volta, para poder passar por esses diversos processos de aprovação antes de realmente virar uma marca. E aí depois que tudo estiver perfeito, você faz o manual de identidade visual, porque assim você vai ensinar o seu cliente como ele pode usar a marca dele sem ele estragar tudo, ou mudar a cor, mudar tamanho, distorcer, fazer a marca torta, assim. Quem é que nunca pegou aqueles panfletos de pizzaria e a marca tá assim, meio cubista, meio de lado, meio de frente? Essas coisas acontecem, por quê? Porque quem é o dono da marca não tinha o manual. Mas não precisam se preocupar, esse nível de complexidade de trabalho geralmente é mais pra frente, quando vocês estiverem maiorzinhos e forem designers mais experientes. Mas fica aqui esse vídeo pra vocês, pra que vocês entendam. Eu espero que vocês tenham gostado, matado a curiosidade de vocês e principalmente tenham entendido e aproveitem bastante esse conteúdo. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo e